Então, gente, boa noite, né? Então agora vamos começar a nossa aula aqui, tá sendo gravada para passar para o YouTube. Então nós vamos seguir aqui sobre a eliminação, a última parte da farmacocinética, depois de ter falado sobre toda a farmacocinética, né? Agora vamos falar sobre a parte final aqui dela. Então, ó, a excreção pode ser definida como a passagem do fármaco da circulação sanguínea para o meio externo. Então é quando ele sai da circulação sanguínea para o meio externo, sendo então removido do nosso organismo. A eliminação do fármaco requer que a substância seja suficientemente hidrofílica. Ó, uma coisa bem interessante aqui. Por quê? Porque se ela for hidrofóbica ou lipofílica, ela vai ser absorvida. Então, o processo de metabolização do medicamento para que ele seja excretado é justamente transformar, principalmente no fígado, né? A gente falou da biotransformação, transformar esse medicamento que é lipofílico em hidrofílico, ou seja, ele vai ser menos permeável nos vasos sanguíneos, causando assim a sua excreção. Se isso não acontecer, se não acontecer essa biotransformação, transformando o medicamento lipofílico em hidrofílico, ele vai se acumular no corpo, causando o processo de intoxicação. Tá? Ele não vai conseguir sair, fazendo mal. A eliminação ocorre por inúmeras vias, então bora falar quais são as principais, as mais importantes. Rins e urina, a mais importante é na urina. Mas lembrando, pode sair nas fezes, pode sair na bile, né, no caso, no fígado, pode sair pelo suor, pode sair pelo pulmão. Quando é que sai pelo pulmão? Quando a gente está com um hálito, por exemplo, de um medicamento, ele está sendo excretado ali por via respiratória, né, em forma de vapor de água, a gente pode dizer assim. Mas a principal é urina, é os rins. Tanto que os medicamentos tem dois locais no medicamento que desliga o fone. Com o prejuízo dos credores. Desliga o fone. Se eu estou numa situação difícil, quero fazer uma doação, mas o patrimônio que me resta é suficiente. Jordânia, desliga teu fone. Me ajuda. As características fisicoquímicas de um fármaco, como a solubilidade e o pH, interferem diretamente no seu comportamento no organismo, né? Então, ele precisa ser menos solúvel. Ele precisa deixar de ser hidrofílico para ser precisa deixar de ser lipofílico para ser hidrofílico, para ser menos solúvel. Hidrofílico é menos solúvel e ele vai sair. E também o pH também interfere na absorção desse medicamento, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Fármacos com características lipossolúveis tendem a sofrer melhor absorção, enquanto os hidrossolúveis são mais facilmente excretados. Então, isso aqui falou, né? Lipossolúveis são melhor absorvidos, hidrossolúveis são melhor excretados. Via de regra, né? Em um meio com o pH igual ao seu, o fármaco tende a ser absorvido melhor, né? Porém, ao encontrar um meio com pH diferente, tende a sofrer ionização, tornando-se hidrossolúvel e aumentando sua taxa de eliminação. Então aqui é a questão da ionização, né? A gente tem que lembrar que medicamento ácido com meio ácido, ele tende a ser absorvido. Medicamento ácido em meio básico, ele tende a ser não absorvido, ele tende a ser excretado. Lembrem-se disso aí lá na nossa primeira aula, que a gente teve em sala ainda, né? Muitos fármacos são ácidos ou bases fracos, sendo portanto lipossolúveis e de difícil eliminação. Para que ocorra a excreção, tais compostos sofrerão biotransformação ou conjugação com substâncias polares hidrossolúveis, favorecendo a eliminação. Então isso aqui é o que eu acabei de falar, ó. Alguns fármacos, eles são bases fracas ou ácidos fracos, né? Que são altamente lipossolúveis e de difíceis eliminação, né? Para ele ser eliminado, ele tem que sofrer uma biotransformação, se transformando em substâncias hidrossolúveis, e aí sim favorece a sua eliminação. É o que a gente vem falando aqui. Lembrando, lá no processo de absorção, né, a gente tem que lembrar que quando ele sofre ionização, ele se torna menos solúvel. Ou seja, quando é que ele se forma, quando ele é ionizado? É quando eu tenho um ácido
um medicamento ácido em um meio básico, ele vai ser ionizado e não vai ser absorvido. O medicamento, para ser absorvido, ele tem que encontrar o meio muito próximo, o pH muito próximo da sua composição. Então o medicamento ele tem que ser ácido e o meio ser ácido, aí sim ele é absorvido, tá bom? Lembrando, pode parar a qualquer momento aí para fazer pergunta, tá bom? Então aqui, ó, os fármacos podem ser eliminados na sua forma integral, na sua forma original. Ó, os medicamentos eles podem ser eliminados na sua forma original, sem ter passado por um processo de biotransformação. Ele também, ó, na sua forma inativa, que é justamente quando ele passou por um processo de biotransformação. Então esse medicamento ele pode ser eliminado na sua forma inalterada ou na sua forma inativa. Forma inalterada é justamente na sua forma que não passou pelo processo de biotransformação. E inativa é justamente na forma que passou por um processo de biotransformação. Ou também numa substância polar hidrossolúvel, que é chamado de composto parenteral, composto que é botado ali de forma na veia, né? Ele também pode ser excretado da mesma forma que ele foi administrado. Lembra que os medicamentos de forma parenteral, eles não passam por um processo, muitos deles não passam por um processo de biotransformação, então ele vai ser também expelido na sua forma polar hidrossolúvel, né? na sua forma polar basicamente inalterada. No sistema circulatório, esses fármacos se apresentam ligados às proteínas plasmáticas ou podem circular livremente, né? Então esse medicamento, para poder sair, eles podem estar ligados a proteínas plasmáticas para poder ser excretado, ou ele pode circular livremente na corrente sanguínea sem estar ligado e também será excretado, tá bom? Então não é uma via de regra, a gente precisa entender esses processos como acontecendo, como é que eu posso dizer? Nem tudo é o que parece, a gente pode dizer assim. Se eu, por exemplo, dizer assim, o professor disse que um determinado medicamento ele é lipossolúvel, então ele tem uma difícil excreção. Depende. Esse medicamento ele vai ter uma difícil excreção dependendo do seu processo de biotransformação, dependendo do seu processo farmacodinâmico e farmacocinético, tá bom? Isso quem vai dizer é a farmacodinâmica ou farmacocinética. De modo geral, e não é uma verdade absoluta, de modo geral, a gente acredita que os medicamentos lipossolúveis eles têm dificuldade de serem excretados, né? E medicamentos hidrossolúveis eles têm facilidade de serem excretados. Os medicamentos alterados, né, na sua forma inativa, têm mais facilidade de serem excretados, diferente dos medicamentos inalterados, tá bom? Ou seja, facilidade, não é que todo medicamento ele precisa passar por um processo de biotransformação para ser excretado. Nem sempre. Ele pode ser excretado também na sua forma inalterada. Mas a gente sabe que ele pode sair na forma inalterada, na forma inativa ou na forma polar hidrossolúvel, tá bom? Ele pode sair também, precisar de proteínas plasmáticas para poder sair ou não, tá bom? Vai depender muito da farmacocinética e da farmacodinâmica desse medicamento, que está contida lá na bula do medicamento. A gente precisa ler para entender esse processo, tá bom? A excreção renal, temos 3 importantes distintos processos fisiológicos. Aqui a gente vai com calma, porque quando fala da excreção renal, precisa ter uma base boa de sistema renal, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura aqui e tentar explicar para vocês da forma mais simples possível. Mas vê só, eu quero que vocês deem uma lida em uma estudada em sistema renal, para poder entender esse processo aqui. Então, ó, vai ficar meio confuso agora, mas eu quero que vocês estudem sistema renal para poder entender melhor esse processo de excreção renal, tá bom? Então, bora lá, ó. Conhecido como filtração glomerular é o primeiro, reabsorção tubular passiva e secreção tubular ativa, tá bom? Esses 3 processos são os processos nos quais causam o processo de excreção renal, tá bom? O medicamento, nesses processos, resumindo assim, nós temos alguns medicamentos que vão passar pelo filtrado e vão para a urina, e nós vamos ter medicamentos que vão ser reabsorvidos, ou seja, ele vai voltar para a corrente sanguínea para continuar fazendo efeito,
tá bom? Vai depender muito de se esse medicamento ele passou por um processo de biotransformação ou não, se ele passou no fígado, se ele tá ligado ou não a uma proteína plasmática, vai depender muito. Mas o que é que eu preciso entender sobre a excreção renal? Não é tudo que vai por rim é filtrado e é jogado pro mato. Não, muito dele é reabsorvido, tá bom? Quando vocês estudarem mais sistema renal, vocês vão entender. Então ele vê aqui, ó. Durante a filtração, as drogas que não estiverem ligadas à proteína plasmática sofrerão passagem para dentro dos túbulos renais através de poros presentes nos glomérulos. A primeira parte. Então nós temos aqui, ó, alguns medicamentos que estão ligados a proteínas plasmáticas. As proteínas plasmáticas, quem tiver ligado vai para os glomérulos. Quem não tiver ligado à proteína plasmática, ele retorna para a corrente sanguínea. Aí ele vem aqui, ó. Nos túbulos renais, né, dos néfrons, as drogas ainda podem sofrer reabsorção passiva e voltar para a corrente sanguínea. Tá vendo aqui, ó? Ela pode sofrer reabsorção passiva, ela pode ser reabsorvida. Então nem todo medicamento que chega no rim ele vai ser excretado. Parte dele também pode sofrer reabsorção. Envolvendo transportadores de membrana presente nas células epiteliais renais. Então são transportadores dentro dos rins que vão identificar se essa substância ela vai voltar ou se ela vai sair, né? Nesses processos, moléculas de ácidos e bases fracas não ionizadas sofrem reabsorção. Ó, moléculas de ácido fraco e bases fracas sofrem a reabsorção, ou seja, porque elas são lipossolúveis, elas vão ser reabsorvidas. Ao passo que moléculas no estado ionizado são passíveis de eliminação, porque elas são o quê? Hidrossolúveis. Ou seja, medicamentos que foram ionizados, eles são eliminados. Medicamentos que não foram ionizados, eles são reabsorvidos. Essa característica pode ser utilizada no manejo de drogas diante de uma intoxicação, modificando o pH do meio para facilitar a excreção do fármaco em excesso no organismo. Ó, então, entendendo esse processo aqui de ionização e não ionização, eu consigo, através de uma modificação do pH sanguíneo, fazer com que esse medicamento ele seja excretado. Ou seja, eu faço com que medicamentos que são lipossolúveis em condições normais, através da modificação do pH sanguíneo por meio de outros medicamentos, né, efeitos tampão, isso aqui vai ser um tantinho complicado para explicar agora, mas principalmente, deixa eu ver, o bicarbonato, por exemplo, vai fazer com que o sangue fique mais básico, causando uma excreção de medicamentos, de um medicamento mais ácido, por exemplo, né? Isso aqui vocês têm que ter uma aula de fisiologia primeiro para entender essa parte aqui de farmacologia, tá bom? Mas uma dica, para não ficar assim muito voador, estudem sistema renal, principalmente essas três partes aqui, ó: filtração glomerular, reabsorção tubular passiva e secreção tubular ativa. Porém, o que é que eu tenho que entender aqui do sistema renal como processo de excreção? Nem todo medicamento que chega aos rins vai ser excretado, parte dele vai ser reabsorvido, parte dele vai ser excretado. Quem é que me diz se esse medicamento ele vai ser excretado ou reabsorvido? Justamente se ele foi ionizado ou não, justamente se ele está junto de uma proteína plasmática ou não, né? Então o pH sanguíneo vai me dizer se esse medicamento ele vai ser reabsorvido ou não. Esses três fatores, por exemplo, vão me dizer se o medicamento ele vai ser excretado ou reabsorvido, tá bom? Já durante a secreção, algumas poucas substâncias, como os ácidos e bases orgânicas, são secretadas do sangue capilar peritubular para o líquido tubular, o espaço de Bowman. E assim como na reabsorção, a secreção envolve transformadores de membrana, ou seja, já lá no líquido tubular, lá nos túbulos renais, né, no chamado espaço de Bowman, assim como na reabsorção, na excreção também, a excreção vai depender também de alguns fatores. Quais fatores? Se o medicamento foi ionizado ou não, se o medicamento está ligado a uma membrana plasmática ou uma proteína plasmática ou não, né? Vai depender do pH desse filtrado glomerular para ver se ele vai ser excretado ou não. Ele fala assim, ó: com isso,
Tanto a filtração quanto a secreção oferecem mecanismo para que ocorra a excreção da substância através da urina, né? Então, ó, tanto no processo de filtração como no processo de secreção, nós vamos oferecer mecanismos para que haja a excreção. Vê só, filtração é uma coisa, secreção é outra coisa, tá bom? Secreção é diferente de excreção. Vê só. Então, eu quero que vocês anotem no caderno para anotar a diferença entre filtração, secreção e excreção, para poder entender isso aqui que eu estou falando, tá bom? A excreção biliar envolve principalmente a eliminação de fármacos que não sofrem absorção, ou seja, da via oral, e de metabólitos excretados na bile, ou ainda secretados diretamente para o trato intestinal e que não foram reabsorvidos, sendo eliminada nas fezes. Então, alguns medicamentos, eles também são eliminados nas fezes. Medicamentos eliminados nas fezes estão diretamente ligados à bile, né? Quem são esses medicamentos? São medicamentos que não sofreram absorção na via oral, ó, não foram absorvidos na via oral, e os metabólitos excretados, os metabólitos excretados via bile vão para as fezes e das fezes vão ser excretados, né? Então, ó, nós tomamos um medicamento via oral. Bora lá, devagarzinho. Parte desse medicamento não foi absorvido, não foi para a corrente sanguínea. Ele continua no trato digestório, né? Então, ó, a bile vai fazer com que esses medicamentos, não, peraí, devagarzinho. Bora lá. O que não foi absorvido pelo trato gastrointestinal, ele vai continuar no trato gastrointestinal e vai ser excretado, tá? Parte dele que foi absorvido e foi para a corrente sanguínea, ele vai ser metabolizado no fígado e vai ser armazenado pela bile. Então, a bile também, além de conter algumas substâncias que vão, dentro do sistema digestivo, vão atuar sobre as gorduras, ela também vai ter algumas substâncias que são excretadas de medicamento, né? Então, ó, nós vamos ter duas saídas aí pelas fezes. Tanto os medicamentos que não sofreram absorção pelo trato gastrointestinal, quanto os medicamentos que foram metabolizados pelo fígado, lançado na bile, e da bile foi lançado para o trato gastrointestinal, dando aquela coloração amarelada das fezes, né? A bile tendo uma ação no sistema digestório, mas também ela tem uma ação de excreção de algumas substâncias. Tá bom? Dúvidas aqui? É um assunto meio complexo. Tá tranquilo? Tá difícil? Perguntas? Nenhuma? A gente tem que saber diferenciar o que é excreção, absorção, né? Absorção. Excreção, absorção e secreção, viu? Os três. Não esqueçam de desligar o fone. Perguntou, desliga o fone. Vai lá. E professor, eu cheguei um pouco atrasada, mas eu tenho uma dúvida. A questão do plasma, entendeu? Sim. Minha dúvida é sobre ele. Porque, tipo assim, tem o plasma sanguíneo, né? Uhum. O plasma, que é a questão das proteínas e a água, né? Sim. E a questão do plasma, do medicamento, vai ser os mesmos? As proteínas, o plasma do farma vai ser as proteínas e também o líquido, é isso? É isso que eu tô dúvida. Não tô conseguindo... Não compreendi muita pergunta, mas vou tentar ajudar. Não entendi muito. Mas as proteínas, nós temos proteínas em inúmeros lugares do corpo. Alguns tipos de proteínas são proteínas plasmáticas. A principal proteína plasmática é a albumina. Ela tem uma função importantíssima na ação com os fármacos, tá? É a mesma proteína que está contida no sangue, no plasma sanguíneo. Mas nós temos outras proteínas que estão também no intestício, entre as células também, que está fora da corrente sanguínea. Essas proteínas também têm ação efetiva sobre os fármacos. Mas se a gente fosse citar
uma proteína plasmática que tem uma função importantíssima para os fármacos, a gente citaria uma, que é a albumina. A albumina, ela é a principal, não é a única. De novo, existem inúmeras, centenas de proteínas que fazem ações no nosso corpo. Conseguiu tirar minha dúvida. Show. Isso mesmo você não entendendo. Obrigada. Mais alguma dúvida? Desliguem o fone. Professor, Pera. Tem mais de uma pessoa com o fone ligado aí, ó. Quem fez a pergunta, desliga o fone, por favor. Deixe só a pessoa que vai fazer o... Isso. Pera aí. Quem é que quer fazer a pergunta aí, gente? É a Joselma? isso, professor. Só vai pra um lugar, Joselma, que não esteja barulho. Tem muito barulho aí. Baixa o volume dessa televisão, por favor. Por isso que tu tem que assistir a aula com fone, entendeu? Porque o fone ele não recebe. Sem fone é complicado. Eu tô com fone. Pergunta aí. Ei, professor, a minha dúvida é nessa questão aí da eliminação nas fezes. Sim. No caso, os que são lipossolúveis, é isso? Nas fezes? Não, cuidado. É o que é reservado na bile? Não são os lipossolúveis, não. Eles precisam passar por um processo, uma biotransformação no fígado. E depois que eles são biotransformados pelo fígado, aí sim eles são coletados pelo fígado e jogados na vesícula biliar junto com a bile e depois eles são excretados. Entendeu? Não é que eles vão ser lipossolúveis. E na verdade eles vão deixar de ser lipossolúveis para ser hidrossolúveis para serem excretados. Ok? Respondido? Já? Sim, professor, obrigado. Então bora seguindo. Gente, vou falar agora sobre meia-vida. É importante entender sobre meia-vida para poder entender o processo de dosagem de medicamento. Às vezes a gente fica se perguntando por que um medicamento ele é dado de 6 em 6 horas e outro medicamento ele é dado de 12 em 12, de 8 em 8. Tá bom? Tem alguém com o fone ligado. Desliga o fone. Então bora falar sobre meia-vida dos fármacos. Bora lá. O tempo de eliminação do fármaco, ou seja, o tempo que o medicamento levará para ser excretado pelo organismo, dependerá das características próprias da substância. Então não existe um tempo fixo para todos os medicamentos. Cada medicamento, ou seja, cada eliminação de um medicamento, o tempo de eliminação de um medicamento vai depender das características da própria substância. Então vem aqui, ó, a meia-vida é determinada como o tempo necessário para que a concentração de um fármaco no organismo, após ter entrado em contato com a corrente sanguínea, seja reduzida pela metade. Isso é meia-vida. Então, meia-vida é o quê? Para responder alguma pergunta, eu perguntando o que é meia-vida. Meia-vida é o tempo estimado que um medicamento leva para entrar na corrente sanguínea e ser reduzido pela metade. Isso quer dizer o quê? Que 50% dele foi absorvido e 50% dele ainda está para ser absorvido, né? Então é isso que significa meia-vida, tá bom? De acordo com esse parâmetro, devemos também considerar o tempo em que o fármaco leva para alcançar a circulação sanguínea, ou seja, ser absorvido, para só então estimar o tempo de eliminação do composto do organismo, tá bom? Então, para ser eliminado, um medicamento precisa primeiro ser absorvido. Se ele não foi absorvido, eu não consigo calcular o tempo que ele vai ser eliminado. Eu só consigo saber o tempo que ele foi eliminado depois que ele for absorvido, né? O medicamento foi absorvido. Exemplo, eu administrei um medicamento via oral e comecei a fazer retiradas de sangue dessa pessoa para fazer exames para ver a quantidade desse medicamento no corpo dela de hora em hora. Na primeira hora eu observei que não tinha nenhum resquício do fármaco no sangue.
Em 2 horas, eu vi que tinha, sei lá, 2 miligramas. Às 4 horas, eu vi que tinha 8 miligramas. Às 6 horas, eu vi que caiu para 7 miligramas. O que foi que aconteceu? Esse medicamento ele foi aumentando a concentração sanguínea, depois começou a baixar. Quando ele começou a baixar, o que é que está acontecendo? Ele está sendo absorvido, pela corrente sanguínea, diminuindo a concentração plasmática desse medicamento. Então, aí começa a contar a meia-vida, tá bom? A meia-vida é quando? É quando eu chego no meu ápice da concentração medicamentosa dentro da corrente sanguínea e depois do ápice ele cai 50%. Quando ele caiu de 50%, eu cheguei na meia-vida do meu medicamento. A gente tem também uma taxa que é chamada de taxa efetiva, né? A taxa efetiva, ou seja, o que é a taxa efetiva? É a taxa da quantidade do medicamento que causa ação, que causa o efeito farmacológico. Se eu não chegar nessa taxa efetiva, esse medicamento ele não vai ter efeito farmacológico, né? Então eu preciso aumentar a dose até ele chegar no meu efeito farmacológico e aí sim eu consigo ter a meia-vida do meu fármaco, tá bom? Eu consigo entender, compreender como eu posso mexer com essa meia-vida desse meu fármaco. Mexer, eu digo, compreendendo e podendo alterar a posologia desse medicamento. Tá? Lembrando que nós da enfermagem não mexemos em posologia. O único cálculo de medicamento que nós fazemos é quando existe alguns medicamentos que são por peso, alguns medicamentos que são por idade, alguns medicamentos que envolvem peso e idade para cálculo de medicamento, tá bom? Mas geralmente o médico prescreve a quantidade e nós só administramos. Porém, não tira a responsabilidade de nós entendermos todo o processo do medicamento. Tá bom? Aqui, ó. Só então, com isso, podemos entender que o fármaco administrado por via endovenosa, que portanto não sofrem etapa de absorção, terão como cálculo somente o tempo de meia-vida, né? Então, ó, diferente de medicamentos que são administrados via oral, né? Eles precisam passar por um processo de absorção, né? Precisam passar por uma transformação de primeira passagem. Lembra que eu falei para vocês? E depois ele vai para a corrente sanguínea. Já o medicamento endovenoso, ele já está a concentração total. Então, se eu administrei 100 mg de um medicamento, quando ele chegar a 50% disso, né? 50 mg, eu encontrei a meia-vida do meu medicamento. Vale lembrar que pacientes com funções renais e hepáticas prejudicadas podem ter um aumento de meia-vida em razão do comprometimento das atividades metabólicas, né? Então, a pessoa que tem problemas renais e hepáticos, isso vai afetar o processo de excreção desse medicamento e vai afetar também esse processo, esse entendimento da meia-vida. A meia-vida ela pode estar ou alongada ou pode estar reduzida, essa meia-vida dele, né? Devido a esses problemas renais e hepáticos. Marcos, vou desligar teu fone aqui, ó. Deixa o fone desligado, gente. Toda hora eu tenho que estar lembrando vocês. Mantenha o fone desligado. Bora seguindo. Esquema de otimização de dosagem. Então, bora entender como é que funciona a otimização de dosagem, entendendo o processo de meia-vida, tá bom? Então, ó, durante o tratamento farmacológico, há duas maneiras de administrar um fármaco: por infusão contínua ou por intervalos de tempos e dosagens. Qual o mais comum? Dosagem de tempos e dosagem, intervalos de tempo e dosagem. Quando é que faz um medicamento de infusão contínua? Medicamento de infusão contínua é dado, por exemplo, ou por bomba de infusão, né? No caso de uma UTI, a máquina fica fazendo as administrações ali contínuas. Ou nós temos também medicamentos que são administrados, por exemplo, em soro. A pessoa que está tomando soro, ela pode receber o medicamento ali no soro e vai ser uma medicação de uso contínuo, né? A gente pode dizer assim. Não é contínuo que ele vai utilizar a vida inteira, né, gente? É a utilização contínua pelo processo em que ele se encontra, tá bom? O princípio norteador para a escolha deve ser a rapidez para se estabelecer o estado de equilíbrio do fármaco. Velocidade de administração é igual a velocidade de eliminação, né? Então, quem vai escolher esse processo
se vai ser por infusão contínua ou intervalo de tempo e dosagem, que é o mais comum, né? Vai ser justamente o entendimento desse processo da velocidade de administração para a velocidade de eliminação, né? Para a velocidade de administração e absorção para o processo de eliminação, tá bom? Então bora dar um salto aqui nesses dois. Eu quero que vocês leiam por fora, tá? O regime de infusão contínua e o regime de dose fixa por intervalo de tempo, né? Precisam entender isso aqui. Então, bora falar sobre o regime de dosagem e tempo fixo. Aí fala aqui, ó. A administração de um fármaco por dose fixa é mais conveniente, porém pode levar a flutuações tempo-dependentes nos níveis de fármaco circulante, né? Ou seja, se errar a administração, a gente vai ter um problema ali, que eles chamam de flutuações tempo dependente, né? Ou seja, esse processo de flutuação é justamente o processo em que a pessoa passa ou deixando de tomar o medicamento ou esquecendo de tomar o medicamento. Pode causar os efeitos que não vão ser desejados no tratamento farmacológico. E agora vamos falar sobre farmacodinâmica. Não, vamos falar não. Farmacodinâmica vai ficar para a próxima aula, tá bom? Então vamos finalizar essa aula por aqui para fechar a nossa farmacocinética, beleza? Falou!